Mas existem amizades no umbral, ou valores que são respeitáveis. E aí começa o processo hierárquico, vou começar por baixo. Vamos dividir em espíritos. Não estou incorporando, só não quero tossir, tá? Espíritos de casa, espíritos mandados, chefes de locais, chefes de rua, de bairro, de cidade, de país, chefes de um nível mais alto, e a gente não sabe quem é que está no controle desses ambientes. Provavelmente tem alguns, tá? Que mistura-se uma mistura entre conhecimento e capacidade energética e dominação. Qual é a dominação desse mundo aqui, pessoal? O que manda nesse mundo aqui? Quero que vocês falem para mim. O que uma pessoa precisa ter nesse mundo para mandar nele? Para dominar? Para fazer os outros seres ficarem ao seu redor? As pessoas. Dinheiro. Certo? O que manda nesse mundo aqui é o dinheiro. O que faz o poder vem... O poder é relativo. O poder é relativo, porque você pensa, quem manda é o poder. Quem que faz? Quem que tem o poder? Político. Quem que bota o político lá, normalmente? Quem tem dinheiro. Na verdade, quem manda no mundo é quem tem dinheiro e fica na cocó, controlando à distância a situação. Esse manda no mundo. Esse tem o verdadeiro poder. Ele não põe a cara a tapa. Ele não toma a pancada mais forte. Quem toma a pancada é quem vai botar a cara na frente. Esse tem poder. Esse você não percebe. Ele lá no fundo. Dentro disso vem vários outros processos. Então, esses não são espíritos que vão se demonstrar tão claramente. Eles ficam dentro de um princípio onde existe um processo de controle e responsabilizações mais altas. A gente não tem muito contato com esses caras, assim como dificilmente você vai ter no máximo contato com o seu vereador. Você não tem contato com o prefeito. Raras pessoas têm. Quando tem, você não vai ter com o governador, e não vai ter com o presidente, e não vai ter, subindo mais, aí você não vai ter menos mesmo. Raríssimas criaturas vão ter contato com o presidente dos Estados Unidos, ou com, sei lá, com a ONU, um exemplo hierárquico. Então, quanto mais o processo fica distante, esses caras se distanciam. Eu sei porque eu cheguei, através como projetor astral, num nível bem baixo, hierárquico, de convivência com alguns espíritos que você percebiam que eram chefes de alguma coisa, mas não dá para dizer quantos chefes eles eram, mas tinha alguns que tinham um nível de inteligência e dominação interessantíssimo, impressionante, onde você espera um descontrole, não estão descontrolados. Tem a maldade sob a sua concepção, vou falar disso, mas não estão descontrolados. Espíritos de casa, vamos começar por ele. São aqueles que usam droga, comparativo. É o cara da Cracolândia. É um pobre coitado. Você já teve a oportunidade de ver a Cracolândia? Meu irmão passou de vez em quando lá de carro, perto assim, ali perto, atrás da Praça da Luz. Você vai passando assim e tal, tem umas polícias. De repente fica um negócio escuro assim, de gente num ambiente fechado assim. Pobres coitados. Que não tem nenhuma, nada. Não tem utilidade para a família, não tem utilidade para a sociedade, nada. Estão ali que você não sabe qual é o caminho, a solução, sentado, aceito já pelo Estado, que estão sentados se drogando ali. Se tiver, é que não tem aí. Quase sempre tiram gente morta dali. A gente sabe disso porque tem um setor da UBS, da Estratégia da Família, que trabalha especificamente com eles. A gente fica sabendo. Uns 3, 4 morrem por dia ali. 4, 5, às vezes mais. Por anemia, overdose, a violência, estupro o tempo inteiro, nem sabe o que é acontecendo ali. Pobres coitados. Desencarna obsessor de casa. É aquele espírito que vai ser controlado, dominado, principalmente pelas suas próprias fragilidades, seus hábitos. O chefão não se droga. O chefão não bebe, velho. O chefão controla, domina. Ele tem outra possibilidade. Esse espírito que está na sua casa é um cara que, ao desencarnar, eu vou dividir assim hierarquicamente, é o mais baixo. Tem uma raiva de alguém. Ele tem uma ligação com um só. Ele ficou, desculpe, louco. Enlouqueceu. O astral faz isso, inferior. Então ele tem uma raiva de um ser só. Ou ciúme. Ou começou a sentir fome. Encontrou alguém que... Eu tô mal da voz, relaxa. Alguém que bebe, alguém que fuma, e descobriu que ao se aproximar, se cobre rápido, disse assim, ó, ao se aproximar dos seres, ele conseguia conter seus próprios vícios. É o que vai acontecer com esses caras da Cracolândia aí. Provavelmente tem pelo menos o triplo de espíritos. Cara, que esses 5 ou 6 que morrem por dia ali, 2, 3, sei lá, ficam ali mesmo, dentro do processo astral, ali mesmo. E aí esses são, assim, eles são controlados? Hierarquicamente eles são. Tomei, eu não vou falar o nome de medicação, mas não pode, mas eu tomei. Aqui,
Vou botar um pedacinho aqui. Tem marca, não? Aqui. Quem conhece medicação vai dizer qual é. Pois é, esses caras também são controlados. Por exemplo, a Cracolândia são controlados pela polícia. Eles só podem ficar naquela região. E na região que eles ficam, ela é destruída. Destruída. Comércio vai embora. Quem mora ali, pelo amor de Deus, nem dá mais para morar naquele ambiente. Os valores dos imóveis vão embora. Isso também acontece no umbral. Os ambientes dominados por espíritos desarmonizados, como espíritos de casa, costumam também fazer uma baixa de frequência. Eles têm esses espíritos de pó de casa. Também tem um que é mais pesado. Ele vai perdendo a consciência, vai ficando meio dementado. Eles são participantes de um outro lugar, mas também são dos espíritos mandados, que são controlados. Por exemplo, você tem noção como que é interessante. Você pega uma pessoa que se droga e bota, eu quero perturbar a sua casa. Eu vou pegar um cara lá e jogo dentro da sua casa. Eu pego um cara que se droga o dia todo na Cracolândia, tá louco de pedra. Nem dá pra falar mais, tá? O que vai acontecer com a sua casa? Sério, só me responda. E você não consegue tirar esse cara dentro da sua casa. O que acontece com a sua casa? Fica horrível a energia dela. Imagine que ele estivesse invisível dentro da sua casa. Não consegue se mexer, só consegue pensar em se drogar energeticamente. Então, os espíritos usam seres em desarmonia, os mais inteligentes, se colocam na sua casa. Fazem isso com um padrão de espírito chamado ovoide. Ele fica tão desequilibrado. Eu não estou numa forma que desforma. Você vai começando a ficar feio, ficando meio torto, tal, desarmonizado, descabelado, cinza, pálido. Tipo, isso vai começando a, quanto mais você fica no umbral, não participa de um processo mais inteligente, você vai ficando assim. A maioria dos espíritos ficam assim, velho. Eu estou mostrando para vocês o que eu vejo. Mesmo os que se plasmam, súcubos, se você jogar a energia dele, ele desvincula, você vai ver isso aqui. Essa é a realidade. Como está o sistema orgânico astral, independente das plasmagens. Tá? Essa é a verdade. Que é o Gollum. Mas é exatamente a senhora que eu vi no hotel outro dia, eu vejo esses caras assim. Com algumas exceções. Há um vínculo muito forte psicológico com a dor e ainda ficam presos. Tanto que um dos ensinamentos do umbral, sabe qual é? Quando você desencarna, sabe o que os espíritos falam para você? Você precisa parar de sentir culpa. O obsessor fala pro outro. Para você precisa esquecer seus parentes, você precisa parar de sentir amor. Quanto mais você fica nessa energia, e acontece isso. No umbral inferior, é muito interessante isso. Mais você vai ficar perdido, porque você não vai conseguir usar a energia que a gente usa. E se tem uma energia que mantém a vida, no umbral, a energia do ódio, ela dá força para essas pessoas. É porque você se materializa, você se aproxima mais da matéria, quando você vai, assim, entre aspas, se desvinculando da dor e da proximidade sem dor. Com isso, você consegue. Eu sei porque eu ouço isso nos caras. Eles falam pro outro. Uma vez eu saí do corpo, eu estava bem denso andando pelo quarto, assim, aquela energia para todo lado, assim. Um espírito falou para mim, tá cheio de coisa, um morador, era um cara que uma época ficou andando no meu quarto assim, eu morava em Recife, e ele ficou andando no meu quarto, e eu não sei por que ele passou um tempo ali, ele não queria meu mal, mas ele estava muito curioso sobre essa coisa de projeção astral e tudo mais. Ele falou para mim que se eu me conectasse da forma correta com o que ele estava falando, que eu não ia sair mais desse jeito. Ele me deu conselhos sobre sentir, inclusive já vi gente falando isso, sentir a energia do umbral. Você precisa sair nessa frequência. Quando você sai nela, você para de ficar desse jeito. Eu falei para ele, eu falei, quando eu estava ali, mas eu tenho corpo, você não. E aí eu tentei rebater, né? Então, ele tentou me ajudar com um conselho que ele dá para os outros espíritos, tipo, pare. Ele viu na minha aura situações físicas que densificavam de um jeito em que me atrapalhava. Vê que interessante, morador do umbral me falando isso, velho. Então eles dão conselhos um pro outro. Por isso que no umbral, se vocês assistiram o nosso Lar 2, só um comentário, tá no livro, tem um momento que tem um espírito que tá caído no chão. Por que aqueles espíritos não têm força? Por que ele tá no chão? O outro tem. Qual a diferença de um pro outro? Relação entre pós-orgânico, que fica na psique, e também no corpo astral, e principalmente a relação de desarmonia com a culpa.
o peso. A culpa no sentido ruim dela. Eles querem trocar a culpa por raiva. Eles vão falar para você, se você sentir raiva, você não vai ficar no chão, você vai levantar. Interessante pensar que, de alguma forma que a gente não entende, a raiva é um tipo de energia que move muitos espíritos do lado de lá. Dá força para eles. Ainda que não seja o melhor. É como se você estivesse usando o seu corpo para um lado ruim. E eles falam isso lá. Interessante, né? Tem muita gente que se move nessa raiva, sabia? Tem gente que vive nela. Só que é uma frequência do umbral. Ela consegue, ela é livre. Tanto é verdade que a raiva altera e ativa o sistema simpático da gente, liberando adrenalina. Tá? Espíritos mandados, junto com esse que eu falei, colocado na sua casa, como que faz? O objetivo desse vídeo não é falar como é que a gente vai tirar eles, é falar dos espíritos. Isso é uma outra história. Tem vários, são muitos. É uma hierarquia. Esse cara, o ovoide, ele é mandado, mas ele é colocado, podia colocar assim. Tem uma hierarquia de espíritos que eles enlouqueceram de vez e já entraram no esquema. Por exemplo, você pode pensar que para eles não é loucura não, tá? Exemplo, na cadeia tem o cara que acaba de entrar, ele hierarquicamente tem que fazer o trabalho mais pesado. É ele que vai limpar o vaso, é ele que vai, se precisar matar alguém, é ele que vai matar. Se precisar, na hora de uma rebelião, ir para frente, é ele que vai tomar o primeiro tiro. Isso tudo tá na regra da prisão. E se você parar para pensar, isso não é loucura? Total. Pergunta. Tanto é verdade que existem pavilhões, se eu não me engano, Carandiru tinha isso já. Existem pavilhões dos presos que não tinham nenhuma facção, porque eles tinham que ser separados dos outros sob risco de seriam fica o tempo todo sendo chamados, são os religiosos, aí você tinha que entregar seu coração a Jesus, tá? Essas coisas assim. A igreja ia lá, tentava fazer com que eles aí não ficassem controlados por facção, mas se você tiver na facção, você tem que fazer o que eles mandam. E você vai ser inimigo da outra. Assim funciona o processo no astral. Então, os espíritos mandados é assim, ele tem uma loucura, hierarquicamente. Foi dado a ele a missão de, você vai agora naquela casa, é tudo dado, e vai perturbar aqueles caras. Por motivos diversos isso vai acontecer. Inimizade, processo de abertura consciencial espiritualizada, alguém com uma chance de fazer alguma coisa boa que... Tem também aí vai subindo o processo hierárquico. Esses espíritos mandados, eles têm níveis, tá? Também. Você tem os mandados de nível mais baixo e eles são treinados. Não pense que são... Nunca pense que um espírito é burro. Nunca faça isso. Eles são altamente inteligentes. Admiráveis de tão inteligente. Então você nunca ache que esses caras não vão saber o que estão fazendo, não vão perceber. Muito melhor que qualquer um de vocês, detetive que tem por aí. Porque eles conseguem ver os bastidores de um jeito que só eles conseguem. Sabe quando está entrando mentor, quando tem, sabe de tudo isso. Então nunca subestime a inteligência, tem que ser sempre humilde nesse aspecto. Um espírito mandado, para um caso mais alto, ele tem estratégia para derrubar. Então ele não está nem aí para você. Ele quer saber qual é a porta aberta que você tem. É isso. Ponto. Ele vê pornografia. Ele é uma pessoa nervosa. Ele é meio... Desvia um pouquinho aqui, tem uma chance. Se eu dar um aperto aqui, ele dá uma ação. Eles vão pegar aí você. Eles vão fazer você cair no seu ponto fraco. E eles fazem isso assim, ó. Casas espirituais que se separam. É uma série da desgrama, velho. Em cima dos diretores da casa. Muito pesado. Carro-chefe de assédio, relacionamento. Toma cuidado. Falo isso com experiência de quem já se lascou. Me diga aí, com raríssimas exceções, quais espiritualistas que vocês conhecem que não se separou ainda. Você for ver, você vai ver de fora. Difícil, velho. Uma assédio da desgrama, velho. Fuderoso. Porque você está abrindo consciência, está mexendo com... Morando no umbral, quer dizer, no corpo, forçando você a estar no umbral. Fuderoso. Então, casas espirituais se separam por envolvimento de ego, vaidade e amoroso, traição, desvio de recurso financeiro. O cara tem uma sementinha ali, começa a arrecadar um dinheiro para alguma coisa, começa a crescer, o cara tá tudo na mão dele, o espírito já encosta, velho. E faz você fazer, é você que fez, sob a brecha que você tinha. Então, esses são seres, os mandados também podem ser chefes, tá? Dependendo da situação, é o próprio chefe que vai fazer. E não é um só, não, são alguns, tá? Eles revezam.
Só que eles sabem que existe uma atuação, não é o assunto do vídeo, dos mentores. Então, é um ciclo que eles, por exemplo, na hora que eles atacam, eles sabem que vai ter uma reação, é que nem o sistema imunológico. Tudo que você enxergar no micro vai ser no macro. O sistema imunológico mantém minimamente uma quantidade de leucócitos, eu vou começar a estudar isso daqui a pouco, por todo o corpo. Alguns especializados em determinados lugares, alguns separados. Na hora que tem um ataque, ele faz todo mundo ir naquele lugar, que ele inflama o lugar, para poder fazer um trabalho para espantar aquilo. Então isso vai acontecer na proporção magnética, tanto em relação ao natural do universo, como os mentores. Na hora que você sofre um ataque, vai ter uma, principalmente desproporcional, só que essa variação, assim como você fisicamente demora um pouco para se recuperar, quando você recupera, né, obviamente, mas tem, algumas vezes nós desencarnamos nas doenças, mas isso é uma outra história, no comparativo, você demora uns 2, 3 dias para voltar o seu organismo ao estado com algum baque, você fica com algum baque. Eu tava com febre, eu fui dormir com febre ontem. Agora já não tô, mas tô tossindo ainda. Então eu sofri um baque. Meu sistema imunológico tá trabalhando aqui agora, com alguma ajuda minha, tô dormindo pra caramba. Nem estudei pra ficar o dia todo dormindo quase. Dormi pra caramba. Pra poder recuperar. Então esse processo acontece. Então eles sabem, se fizer um mega ataque, vai ter uma reação e daqui a pouco eles não vão ter mais força. E esse ataque faz com que você fique com uma energia segura por um tempo. Uma semana, 2, 15 dias, mas vai cair de novo. E aí vem o segundo ataque. É cíclico. E o ataque dos espíritos controlados são cíclicos. Você tem que entender como é que eles acontecem. Normalmente ele vai pegar, é assim, ele vai pesando você. Na hora que o espírito chega, isso sozinho dá o tema único, mas eu vou tentar ser breve. Ele vai tentar, ele já chega numa hora que ele percebe que está no momento certo dele poder fazer o ataque. Você baixou sua guarda. Normalmente você baixou sua guarda por algum motivo. É ali que ele entra. Ele entra naquele momento. Você chorou, desequilibrou, desarmonizou por um motivo qualquer. Ou ficou nervoso, ou ficou agoniado. Ele aproveita esse momento e começa a colocar energias e pensamentos na sua abertura. Que pode ser até desmotivação, pensamentos suicidas. Qualquer coisa, não quer nem saber o que é, velho. Aliás, o carro-chefe não, mas o ápice do que ele quer é o seu suicídio. Tá? Ele quer o espírito negativo, o que ele mais quer é que vocês, inclusive, caramba, eles olham o outro como se fosse um vencedor quando ele faz alguém, um dos espíritos, chegarem ao ponto de suicídio, porque aí é a dominação completa. Fez um trabalho bem feito. Esse processo acontece, tá? Você tem um chefe de local, é estranho, mas você tem um chefe local. Hierarquicamente, você tem um chefe local. Como assim? Tem um restaurante que tem uma dominação. Digamos que eu tenho um espírito, desde que eu falei, de casa, do meu lado, um cara com raiva de mim, tá o tempo todo, ou me assediando sexualmente, ou, sei lá, me sugando magneticamente, me sugando, o que for, do meu lado. Na hora que eu entro no restaurante, ele perde força na mesma hora. Ele é muita, se ele não tiver participação em alguma hierarquia, se ele não conhecer o ambiente que for, ele fica lá fora, ele nem entra. Porque quando você entra no lugar, você pertence àquele lugar. A energia sua pertence àquele ambiente. Você vai ser vendido magneticamente num ambiente para seres com interesse sobre você. Interessante isso, né? Como é que eu sei disso? Pelo mesmo motivo. Velho, algumas vezes, eu li a mente de um espírito completamente, faz muitos anos, quando eu passei voando sobre a Dorival Caymmi, era 2003, 2002, talvez até antes. Eu passei voando fora do corpo, obviamente, um pouco abaixo dos postes de luz, porque aqueles negócios me puxam. O projeto astral que voa fora do corpo e nunca ficou preso nos postes de luz, ainda não sabe que é direito voar fora do corpo, tá? Porque é um que voa um pouquinho só, vai perceber que eles puxam a gente. Rápido. Voando um pouquinho mais baixo. Quando eu passei na frente, eu olhei para o contrário da via do Dorival Caymmi, na via que ia em direção ao aeroporto, tinha um motel que hoje é uma igreja, excelente magnético, o cara tá na igreja rezando, vem uns pensamentos estranhos, mas o cara limpo, que era Motel Charme, não existe mais. Tinham 2 caras enormes na frente deles, super mal encarados, que até então não me viam. Na hora que eu olhei exatamente do meu lado esquerdo, ele fez assim pra mim, na mesma hora, como se um alarme tivesse tocado nele. A cabeça dele não virou, não. Era como se ele estivesse do nada olhando pra mim, assim, numa velocidade que não dá pra explicar. E ele viu que eu tava acordado, ele fez um espanto na face, ao mesmo tempo
ele ficou entre a dúvida de me atacar e não atacar, e eu, quando ele fez isso, ele conectou a mente dele na minha, eu li toda a mente dele em poucos segundos. É uma coisa que acontece no astral. Pá! Aquele negócio bateu. E eu percebi uma ameaça, um tom ameaçador, os dois nessa hora estavam me olhando, eu já estava mais especificamente um, e eu percebi que esse cara, o ambiente ali era o seguinte, quando você entrava, eles vendiam o casal, ou qualquer um que entrar lá, quantidade, sei lá, o gênero, tanto faz, eles vendiam de acordo com valores. E eu comecei a ver que essa realidade está acontecendo o tempo inteiro, em todos os lugares. Quando, por exemplo, se você tem um encosto e vai entrar no motel, o seu corpo pertence somente ao motel já. Ah, Saulo, mas cadê os mentores? Eu sempre falo isso. Velho, o mentor, você foi pra praia, eu falo, por exemplo, você vai pra praia do Recife, na frente da igrejinha, entra no mar. O mentor pode proteger você de se molhar? Se você for pro fundo, o mentor pode proteger você de um tubarão não lhe morder, fazer uma intuição na cabeça do tubarão? Pode não, velho. Ele pode até tentar fazer alguma coisa, mas normalmente ele não tem poder sobre o princípio da natureza. O mentor pode tirar de mim o vírus que eu peguei. Eles respeitam o sistema da vida, organização e proporção. Sou eu que tenho que aprender a ou conviver com as reações do meu processo de fragilidade imunológica, genética, seja o que for, mas a minha não alimentação correta, o meu não cuidado comigo, os ambientes que eu ando. Não tenho o que fazer. Faz parte de um princípio de assinar o processo de nascer. Seu pai pode proteger você, pode, seu pai até dar umas vacinas em você, leva você pequenininho, chorando, para fazer exames, vacinas pesadas que não são legais, mas tem que tomar, velho. Não tem o que fazer. Então assim funciona os chefes de local. Esses caras obedecem a um processo muito interessante. Tudo isso vai aparecer um processo interessante.